Olá, meus queridos, e aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao 11º dia do nosso desafio de 2 Coríntios aí, estamos na reta final, gente, e esse capítulo aqui, o apóstolo Paulo demonstra sua preocupação com a fidelidade dos coríntios. Então, é um capítulo também muito interessante aqui, que ele já pede assim pros, né, ele fala assim, ó, por favor, tenham paciência comigo. Sejam pacientes comigo, né? Porque eu tenho zelo por vocês, eu me preocupo com vocês. Então, ele aí, de certa forma, ele já vai meio que pedindo desculpas, né? Falando, ó, gente, por favor, né? Porque aí no 3 ele fala qual que é o receio dele. Ele fala assim, ó, receio, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção de Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Cristo que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. E aqui ele cita os super apóstolos. Ele fala assim, ó: todavia não me julgo nem um pouco inferior a estes super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente. Aqui eu me identifiquei com o apóstolo Paulo, porque ele fala, ó, eu não sou eloquente, eu não sei falar bem. Vocês podem até ver aqui que também nos vídeos, às vezes eu dou umas travadas, eu leio errado, aí eu paro, eu volto, né? E eu me identifiquei com essa parte que o apóstolo Paulo fala, olha, eu não sou eloquente, contudo tenho conhecimento. Então, aí já fica algo pra gente refletir. Às vezes a gente fica com medo de falar, de expressar, falar de Jesus, né? Ai, mas é que eu não sei falar, eu não sou eloquente. Gente, o apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, também não era eloquente. Mas o que ele tinha? Ele tinha conhecimento. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, estudar, porque você pode até não falar muito bem, você pode até errar direito aqui de vez em quando na leitura, né? Mas você tem o quê? Conhecimento. E se você tem dificuldade para ter conhecimento, para entender a palavra de Deus, peça para que o Espírito Santo te ajude. E aí, é isso que ele fala, ó, eu não sou eloquente, mas eu tenho conhecimento. E aí ele fala, será que eu cometi um pecado ao me humilhar a fim de elevá-los, né? Será que eu tô cometendo algum pecado aí, que eu tô querendo elevar vocês, né? Ele é muito interessante que ele vai fazendo as perguntas, e ele diz algo muito interessante aqui, que ele não foi peso para ninguém lá na igreja de Corinto, né? Eu não fui peso para ninguém, os irmãos da Macedônia me supriram em todas as necessidades, fiz tudo para não ser peso para vocês e continuarei assim. Isso é algo muito interessante, né? Porque tem muitos pregadores aí da palavra de Deus que cobram para pregar, que né, são peso para a igreja, né? E o apóstolo Paulo está falando que ele nunca foi. Então isso é algo muito interessante, né? Para a gente ver aí, né, refletir, né? Na verdade, essa carta de 2 Coríntios é para nós refletirmos sobre muitas e muitas coisas. E uma das coisas é essa, né? Às vezes, não, porque eu vou ser um pregador e as pessoas vão me pagar, né? Se você pensa, você quer ser pregador do seu ministério por dinheiro, então você já pode parar por aí, né? Porque o seu ministério é por amor, né? A consequência, o dinheiro, nananã, é consequência. Você tá entendendo? Então, não fique querendo, não, por dinheiro, eu vou fazer isso, vou viver da obra, né? Mas é uma consequência tudo isso. Então, você tem que pensar sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas fazem do seu ministério um negócio, uma empresa. E isso é muito triste, porque o evangelho não é empresa, não é negócio. Eu não estou falando aqui que dinheiro é ruim, que a gente não pode ter, que nós temos que viver, né? O dinheiro faz parte. Se você não tem dinheiro, você não come, você não paga suas contas, né? Mas você não pode negociar aquilo que Deus te deu. Enfim,
Vamos indo aqui, gente. Então ele fala sobre a questão aí de realmente não tá dando nada para eles. Aí no 13 ele fala assim, ó: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, a fim deles será, o fim deles será o que as suas ações merecem. Na verdade, aqui no 13 ele começa, ele cita os falsos apóstolos. Ele fala, ó: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolo de Cristo. Por isso não me admiro que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, e ele tá falando que o fim dessas pessoas vai ser a apropriação deles, né? Assim, tudo que você planta, você colhe. É isso que ele está falando aqui. E na segunda parte do capítulo, esse capítulo é um pouquinho maior, né? Ele fala sobre o quê? Paulo orgulha-se do seu sofrimento. Aí ele fala, me orgulho pouco, né? Mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo humano, eu também vou me orgulhar. E aqui, gente, ele vai falando sobre tudo que ele passou, todos os sofrimentos. Se você leu, você viu aí que não foi pouca coisa, né? Trabalhou demais, foi açoitado, 5 vezes recebeu 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ele passou por naufrágio, ele passou por noite exposta ao mar, ele passou por perigos no rio, assaltos. Gente, ele passou por muitas coisas, né? E no final ele fala assim, além disso, enfrento diariamente pressão interna, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, além de tudo que ele passou fisicamente, ele tem aí uma questão, né, de preocupação interna com as igrejas. Isso é algo também muito difícil. E ele fala assim, ó: quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro. Devo me orgulhar-se que desejo as coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus é bendito para sempre. Sabe que não estou mentindo. Então, aqui, né, ele está falando aí da questão da fraqueza dele. Ele está mostrando a vulnerabilidade dele, né? Isso é algo muito interessante. Tudo que ele sofreu, tudo que ele falou, eu não estou mentindo, Deus sabe da minha situação. Então, esse foi o capítulo 11, preocupação com a fidelidade da igreja de Corinto, e ele descreve e se orgulha do sofrimento que ele passou por Jesus. Inclusive, eu fiz um post aí esses dias sobre o sofrimento de Paulo. Se você não viu, vai lá no meu feed que você vai encontrar. E aí faltam 2, gente, 2 capítulos aí. A gente se encontra até amanhã. Um beijo e tchau.